boa tarde a todas, a todos e a todas. Eu sou Lucinda Cordoeira, diretora do Departamento de Diversidade e Inclusão da Secretaria de Educação. Estamos aqui, né, no YouTube, no canal do YouTube, para mais um momento de formação, né, oferecido pela Secretaria de Educação, Juventude e Inovação. E hoje nós estamos com a nossa querida Adriana Menezes, que é pedagoga da rede. Ela é mestre em educação, tá, pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, UERJ, né, ela na área de educação, com ênfase, né, com ampla experiência na educação especial inclusiva, né, e agora eu passo a palavra para a Adriana, para ela iniciar a sua palestra, e desejo a todos uma boa palestra. Agora sim. Boa tarde, pessoal. É um prazer enorme estar aqui com vocês, iniciando a Semana de Formação de 2023. A proposta que a Secretaria fez foi conversar um pouco sobre plano de ensino individualizado, e o objetivo desses momentos que a gente vai ter vai ser apresentar em linhas gerais o que é um trabalho voltado para a individualização do ensino das pessoas com deficiência que frequentam nossas escolas hoje, né? Crianças, adolescentes, jovens que estão hoje usufruindo do trabalho da Rede Pública Municipal de Angra dos Reis. Nós vamos falar um pouco sobre o plano e depois eu vou tentar instrumentalizar vocês com alguns documentos que estão indo depois via online pelos grupos, tá, de gestores, de pedagogos, para que vocês possam fazer o uso desse material para dar início ao trabalho no processo inclusivo da nossa rede, ok? Plano de ensino individualizado, Adriana Menezes, UTD TEA. Caso alguém ainda não me conheça, eu sou pedagoga na Unidade de Trabalho Diferenciado, tá? Sou pedagoga na rede há exatamente 23 anos, acabei de fazer 23 anos de rede, e eu já atuo na UTD há uns 10, 15 anos por aí. Tanto tempo na educação especial que tem hora que eu me perco exatamente, mas mais ou menos nessa faixa. E o que acontece? A UTD, ela é dividida em duas modalidades, tá? A gente atende, unidade de trabalho diferenciado, aos alunos com transtorno de espectro autista, e é atendido numa outra unidade, com uma outra equipe, ao grupo de altas habilidades de superdotação. Embora a minha grande experiência e eu esteja imersa no trabalho com os alunos com TEA, eu não vou falar especificamente para TEA aqui nesse momento. Eu espero que o que a gente esteja conversando seja útil para que vocês possam desenvolver práticas pedagógicas mais assertivas na área da educação especial e inclusão para os alunos também com múltiplas deficiências, tá? Com outras necessidades educacionais especiais. Mas hoje é essa a proposta. Tá, primeiro eu vou começar tentando definir o que é o PEI, tá? O PEI é uma nomenclatura que não é muito antiga, quando essa discussão de inclusão começou lá atrás, né, há bastante tempo, com a Declaração de Salamanca, né, década de 90, início dos anos 2000, não se falava em plano de ensino, a gente falava exclusivamente em adaptação curricular, adequação curricular, flexibilização de ensino. O plano de ensino é uma nomenclatura um pouco mais recente, e eu trouxe esses autores que definem o que é PEI, tá? Uma das modalidades de individualização do ensino que permite atentar para as necessidades de aprendizagem do estudante com deficiência ao planejar os métodos e estratégias de ensino a serem utilizados. Ou seja, ele é um documento prático, ele é um documento que não tem um teor burocrático, que é para ser preenchido e constar na pasta do aluno. Ele precisa ser algo que vá me oferecer condições de dinamizar o trabalho com o aluno. Quando a gente fala em planejamento, em método e em estratégia, a gente está falando em dinâmica pedagógica, tá? Então, esse é o propósito de um PEI, é oferecer a individualização,
Então, ao mesmo tempo que um plano de ensino ele possa ser elaborado por uma equipe pedagógica para uma sala de aula X, né, ele não vai servir para a sala de aula ao lado. A essência, a filosofia do trabalho, a perspectiva do que se planeja pode estar em comum. A gente não vai estar inventando a roda a cada instante, começando do zero a cada instante, mas ele é individual. Tá? Então, que é para um aluno com TEA de 6 anos, não vai servir para o aluno com TEA de 6 anos da turma ao lado, porque o TEA é um espectro e outra pessoa da modalidade que for de deficiência tem as suas características próprias e ele vai demandar outras estratégias ou talvez outra metodologia de trabalho, ok? É individual, é PEI porque é de cada um, tá? Pode seguir. E o PEI, ele serve para quê? Ele serve para a gente promover a tão falada, discutida e sonhada inclusão escolar, né? Hoje a gente não ouve mais nenhuma plataforma de governo, nenhuma proposta pedagógica que não se diga inclusiva. A gente já sabe, e isso já vem sendo proclamado a todo instante, que a inclusão escolar ela é um direito do aluno, ele é um direito da família e ele é um dever a ser cumprido legalmente, inclusive, né? É passível de sanções administrativas aquele que nega a inclusão ao aluno com deficiência. Só que a gente precisa aprender a fazer isso, e para isso a gente precisa de instrumentos. Então, quando a gente fala em inclusão escolar, a gente está dizendo que ela deve ser compreendida como uma ação política, cultural, social e pedagógica. Tá? Isso está lá na política educacional de 2008, a política de educação na perspectiva da educação inclusiva. Foi um documento que saiu pelo MEC, a gente encontra ele disponível em domínio público, no site do MEC, e vem definido assim. Então, não é só estar incluído na sala de aula, não é só uma ação pedagógica, ele deve abranger todas essas outras instâncias, política, cultural e social. Pressupõe o quê? Repensar e problematizar a função social da escola no contexto das políticas de educação inclusiva. Ou seja, para que eu tenho uma escola, para que eu exerço uma função de educar, né? Para quem eu educo, para que tipo de função social, a gente está falando da filosofia da escola, né? Que tipo de homem que eu quero formar? Se eu falo o tempo todo numa sociedade democrática, se eu falo o tempo todo numa sociedade que respeite o outro, eu tenho que entender que a função da minha escola é abranger a todos, né? Eu vou trabalhar com tal e tal público. Não, toda pessoa tem direito de estar na escola, seja ela pública ou privada, tá? Lembrando que a gente aqui está direcionado para o nosso público, mas a política de educação inclusiva abrange todas as redes e todos os segmentos. Ela perpassa desde a educação infantil até o ensino superior e pós-graduação, toda a vida escolar, tá? Aí a gente tem, dando continuidade aqui, né? Política de educação inclusiva, os planejamentos educacionais que devem considerar a individualização como base para a atuação pedagógica. Então, é o que eu acabei de falar no slide anterior. E aí é importante a gente deixar definido o seguinte, que quando a gente vai pensar em inclusão, né, se for um conteúdo de prova, né, algum concurso que a gente venha fazer, quando a gente fala o que é inclusão, o que eu tenho que ter em mente? Eu tenho que ter em mente esses pontos que estão aqui. O acesso e permanência às turmas comuns. Não estamos falando de classe especial. Acesso, que é o direito à matrícula, e permanência. É entrar na escola e ficar na escola. Não é entrar na escola, passar um mês e depois dizer, não dá para ele ficar aqui porque não tem isso ou não tem aquilo outro. Não dá para ele ficar aqui porque a gente pensou que ia construir uma rampa X e aí a gente ainda tem que conduzir a cadeira de rodas e aí ele não pode mais ficar. Todo movimento que não garante a permanência é um movimento de exclusão. Se é um movimento de exclusão, a gente está negando o direito, tá? Então, é acesso e permanência à turma comum, é participação no cotidiano, é ele estar presente em tudo que acontece na escola.
Seu aluno está incluído? Seu filho está incluído? Ele está incluído, mas ele não pode ir nas aulas de educação física. Então, ele não participa das aulas de educação física. Então, ele não está incluído. É obrigatório participar? Pode até ser via adaptação curricular, adequação, a gente isentar de uma ou de outra disciplina, mas tudo isso feito em discussão de equipe, isso feito com a anuência da família, e não dizer aquilo lá ele não vai, ou ele não entra na biblioteca, ou ele não vai ao passeio no circo. Se a turma inteira foi ao circo, ele não vai porque ele não tem condições de estar num ambiente desse. É participar de tudo que acontece na escola, a não ser que não seja do desejo. Aí é outra coisa, tá? Construção de conhecimento é outro ponto que pressupõe a inclusão. Ele entrou na escola, ele fica na escola, ele participa de tudo, mas ele não consegue avançar nos conhecimentos acadêmicos de sala de aula. Não. O papel da escola é ensinar. O papel do aluno é aprender. Ele tem que aprender. Então, não é, ele está aqui só para o social. Ele está aqui só para estar com os coleguinhas. Não, ele está aqui para aprender igual a todo mundo, tá? Igual a todo mundo no sentido de que está sendo proposto a ele condições de aprendizagem, não que ele vai aprender da mesma forma. E adequação de habilidades sociais, que é um conteúdo, habilidades sociais, é um conteúdo que não é aprendido naturalmente, assim como os demais alunos aprendem, né? Para ele é necessário sistematizar esse trabalho. Então, é necessário dizer a ele como ele deve se comportar no ambiente escolar, é necessário dizer a ele de forma sistematizada como é que ele faz novas amizades, é necessário fazer o treino de habilidades de civilidade, com licença, por favor, obrigado, me desculpe, tudo isso. E isso pode e deve entrar no plano de ensino deles, tá? Então, inclusão, acesso e permanência, participação, construção de conhecimento e adequação de habilidade. Sem isso, a gente não tem inclusão. E como é que a gente faz, né, para conseguir avançar nesse processo? Depois de muito tempo, e isso não é novidade para ninguém, não é fácil, a gente sabe que não é fácil, mas cada vez mais a discussão vem sendo ampliada no meio acadêmico, nas universidades, nos congressos, né? A gente teve aí essa parada de 2 anos de pandemia, mas a gente já vinha numa discussão grande voltada para isso e agora retomou com força total, né? Nos espaços de discussão sobre o processo inclusivo. E cada vez mais a conclusão é que a gente só consegue fazer uma inclusão de qualidade se a gente conseguir aproximar os saberes entre o ensino regular e o ensino especial, né? Não existe educação especial dentro dos 4 muros da unidade especial, no nosso caso, por exemplo, no PD, né? Nas outras realidades do município, na EMS, da MTV e tal, e o aluno não ter sucesso na escola regular. Não é desejo nosso, nunca foi, né, que tudo seja maravilhoso lá, porque lá é um mundo, vamos botar assim, né, a parte. As coisas lá são estruturadas de outra forma, nosso número de alunos é menor, a organização é diferenciada e o importante é que ele consiga ser incluído socialmente. E o primeiro espaço social depois da família é a escola, para depois ele estar na sociedade de uma forma geral. Então, se a gente consegue aproximar o profissional, né, a experiência, a dinâmica entre as duas realidades, a gente está fazendo um trabalho de colaboração. E é isso que a gente entende que seja um caminho para essa inclusão de sucesso. O ensino colaborativo, que é assim chamado na literatura, ou coensino, é um modelo de prestação de serviços de educação especial, no qual um educador comum e um educador especial divide a responsabilidade de planejar, instruir e avaliar a instrução de um grupo heterogêneo de estudantes. A gente vem agora numa discussão também, mediante a todos esses estudos, tentando ver como a gente vai conseguir
operacionalizar de uma forma mais incisiva essa proposta para a rede de uma forma geral, tá? E a outra, pode ir, Romana, por favor. E a outra proposta, que ainda fala do trabalho colaborativo, que ele ocorre dentro da instituição e também, sempre que necessário, busca parcerias com pais, comunidade e profissionais de saúde. Né? Então, é aquilo que a gente sabe, que a necessidade da gente trazer para dentro das unidades alguém que venha conversar com a equipe da escola sobre questões que envolvem saúde, os pais que possam participar cada vez mais do cotidiano escolar do filho, no sentido de trazer as contribuições, ter sempre a família como parceira. Isso faz toda a diferença no nosso trabalho, tá? E a comunidade mesmo, de uma forma geral, associação de moradores, igrejas, outras instituições que façam parte daquela realidade. No ensino colaborativo, que além da colaboração entre os dois docentes, pode haver a presença física de mais de um professor em sala de aula durante as atividades. Essa estratégia pode ser chamada de coensino ou bidocência. Então, é possível que o professor de sala de recursos ou o professor da UTD-TEA, em algum momento, esteja dentro da sala de aula junto com o professor da sala regular. Isso é uma possibilidade de trabalho que a teoria diz que possa ser permanente, mas é um outro modelo diferente do que a gente tem aqui, mas que funciona como proposta também de educação e atendimento educacional especializado. E o outro caminho que a Romana vai colocar é a consultoria, que é um processo que tem 6 características. E aí, antes de ler isso tudo, quero só exemplificar para vocês que o seguinte, nós tivemos no ano passado alguns formatos de atendimento à rede no que diz respeito ao processo de inclusão. Um deles foi as reuniões presenciais com o grupo de monitores e tivemos também um trabalho voltado para rodas de conversa, onde a gente reuniu as duas equipes, que é a equipe da educação especial da UTD, com as equipes da escola. É exatamente isso que é a consultoria. Esse é um dos exemplos, um exercício de consultoria que foi feito naquele momento, né? Porque o nome consultoria, ele dá uma ideia de consultor, né, de consulta, de que aquele que sabe mais vai vir ensinar o que sabe menos sobre aquele tema. E não é isso, não é isso. Todas as vezes que a gente senta com a escola para conversar, a ideia é que a gente troque os saberes. Né? Quando eu estou com as nossas professoras lá da UTD, não sei se tem alguém da equipe ao vivo aqui agora nesse momento, mas assim, é um trabalho que eu estou aqui representando a UTD, mas eu não faço sozinha, né? Tenho sempre um grupo muito interessado, envolvido e comprometido junto comigo, né? E toda vez que a gente senta para fazer esse trabalho, quando termina, elas saem também com muitas informações que vêm ajudar e colaborar na prática delas dentro do AE. E é exatamente essa que é a proposta, que a gente consiga trocar experiências e informações para que a gente avance com as duas práticas para que o nosso aluno consiga evoluir. Então, é uma ajuda ao processo de resolução de problema. Então, só pede consultoria, só solicita esse momento quem não está conseguindo dar conta da sua realidade, né? Então, assim, eu estou com um problema no processo desse aluno, eu preciso estar com a UTD. E a UTD, por sua vez, o que será que está acontecendo lá na inclusão? Porque aqui a coisa está assim, né? Então, é uma ajuda, ocorre entre alguém que recebe e alguém que dá ajuda, é uma relação voluntária. Então, gente, não existe assim, vai ser solicitado um dia para a gente fazer isso. Não, assim, nós estamos voltados a esse trabalho. Basta ser solicitado daqui ou de lá que acontece. Não precisa ninguém obrigar e dizer, você já fez isso? Você tem tanto de carga horária para cumprir em relação à consultoria? Não existe isso, tá? É uma relação voluntária que deve surgir de uma das duas partes. Tanto quem dá ajuda quanto quem recebe compartilha a solução do problema.
Então, a gente sempre, né, organiza a ata, registra e depois leva o que foi realizado e compartilha com a equipe. A meta é resolver o problema de trabalho atual de quem busca ajuda. E quem ajuda se beneficia da relação, de modo que os futuros problemas poderão ser controlados com mais sensibilidade e habilidade. E isso é fato, né? A gente hoje tem na nossa rede muitas escolas com práticas inclusivas bastante satisfatórias, né? E com certeza é fruto dos exercícios e da experiência que elas vieram desenvolvendo ao longo do tempo, tá? As práticas pedagógicas e os critérios. Então, vamos lá, vamos respirar aqui. Eu vou falando muito rápido. Se tiver aí alguma informação dizendo para eu diminuir o ritmo e tal, a velocidade, só me avisar, tá, gente? Que eu vou acalmando, tudo ok? Tá. Então, a gente já sabe o que é inclusão, a gente já sabe que a gente precisa de um plano de ensino para essa inclusão acontecer, e a gente sabe que existe a necessidade da parceria entre o especial e o regular. Ok, então agora vamos pensar dentro do espaço da sala de aula. Né? Semana que vem, no dia 8, começa o nosso ano letivo. Nossos alunos vão chegar, inclusive os alunos público-alvo da educação especial. O que eu preciso fazer? Eu preciso definir os critérios para desenvolver a minha prática pedagógica. E aí eu vou ter que delimitar o que esse aluno deve aprender, né? O que eu vou ensinar para ele, eu preciso saber o que ele vai... Não vou entrar na sala de aula e dizer, o que der para dar eu faço, não é isso, né? Então, eu preciso definir isso, eu preciso saber como e quando ele vai aprender o que eu defini, eu preciso saber que formas de organização do ensino são as formas mais eficientes para o processo de aprendizagem dele, né? Então, se eu estiver falando de um aluno que tenha dificuldade na organização de ideias, por exemplo, eu vou ter que usar uma metodologia, vou ter que organizar o meu ensino de uma forma. Se eu estiver falando de alunos que tenham questões visuais ou auditivas, eu vou ter que organizar de outra, né? Então, como que eu vou fazer isso? E quando e como que eu vou avaliar esse aluno, né? Se é o final, porque o processo a prática pedagógica envolve o planejamento, a execução e a avaliação. E em que momento que ele vai ser avaliado, tá? Esse slide aqui, com a fitinha do TEA, não adianta, ele faz parte da minha vida, ele está sempre junto comigo, porque a gente ontem mesmo lá na UTD estava conversando, gente, tem aumentado bastante o número de pessoas com TEA, mas a gente que já está imersa no trabalho, parece que assim, onde a gente está, em todos os lugares aparece um ou outro, e isso está vindo para a minha realidade. Todo documento que eu tenho, tudo que eu vou trabalhando em termos de slide, a fitinha ou algum outro sinal do TEA me acompanha. Mas essa é a fita, tá? Já que eu falei tanto dela, só para quem ainda não sabe, ela é o símbolo do autismo, e ela é toda colorida e no formato de um quebra-cabeça, porque ela mostra a complexidade do que é o autismo, né? Então, quebra-cabeça é justamente nisso. E que para as peças se encaixarem, a gente precisa de muito esforço e colaboração, tá? E o que diz aqui, né? Gonzaga e Borges trazem para a gente a ideia de que muitos alunos com necessidades educacionais especiais vão seguir o mesmo currículo que seus colegas de classe. Outros vão necessitar de mudanças pontuais e outros vão requerer intervenções mais consistentes no currículo. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que o fato de eu ter um aluno especial na minha sala, eu cheguei ontem, né? Quem chegou ontem na escola, voltou aí de férias, espero que tenham todos tido um excelente período de férias, né? E que no retorno foi ter acesso às suas turmas, à sua listagem de alunos, e que tem olhado lá, eu tenho 2 especiais, né? Porque é essa terminologia que a gente acaba usando. Ou então, eu não tenho nenhum, né? E se o que disse eu não tenho nenhum comemorou, ainda bem, eu quero dizer que é só uma questão de tempo, porque já ele chega. Né? Todos nós vamos ter a oportunidade de aprender muitos com ele, se não for agora, vai ser daqui a algum tempo, né? Porque
Está difícil, cada vez mais distante da nossa realidade, turmas homogêneas. Isso nunca aconteceu, né? E cada vez menos vai acontecer. Mas o fato da gente observar e ver que a gente tem um aluno especial na sala vai me demandar um trabalho diferenciado. Só que não necessariamente um trabalho gigantesco. Vai depender do quê? Da necessidade de suporte que esse aluno precise, tá? Então, alguns vão precisar só vão seguir o mesmo currículo com alguma alteração, outros vão fazer mudanças pontuais e outros, sim, vão ter intervenções mais consistentes. E a gente só vai saber disso quando a gente parar para olhar para esse nosso aluno. A gente vai entender como é que ele funciona, a gente vai entender quais as demandas que ele traz, e para isso eu estou apresentando aqui para vocês um documento que é uma possibilidade de trabalho de avaliação, para que vocês possam fazer uso ao longo aí das próximas semanas, quem sabe o próximo mês, né? Tá. Esse material que ela já vai apresentar, ele faz parte da avaliação inicial. Então, aquilo que eu estava dizendo antes, né? O que ele vai aprender, quando e como, que estratégias eu vou usar, isso vai depender do resultado da observação que eu fiz com esse meu aluno, tá? Então, eu preciso olhar para ele, e como tem ali na figurinha ao lado, né? Ver tudo aquilo que ele apresenta como habilidades, potencialidades, que a gente colocaria, né, no lado da gangorra do positivo, e aquilo que ele ainda apresenta como barreiras que dificultam o processo dele. Então, aquilo que ele ainda não tem desenvolvido, aquilo que ele ainda não alcançou como habilidade, é que vai me servir de sinalizador para começar a construir o meu PEI. Né? Então, se ele precisaria, por exemplo, ser capaz de discriminar figuras e imagens, por exemplo, né? Se aquilo não está ali como ponto positivo alcançado, com autonomia e tal, eu vou colocar que ele ainda não tem e levo aquilo depois para o meu PEI. Então, a avaliação, ela é empregada no sentido de fornecer elementos para a constituição do PEI, com vista a responder às singularidades e possibilidades de cada um, ok? Essa é a ideia. Agora a Romana vai abrir para mim aqui um protocolo. Quando ela faz isso, eu vou na linha. Vocês vão receber, ao final do trabalho, 4 materiais, ou 5, se eu não me engano, tá? No turno da manhã, eu fiz essa mesma formação e eu me detive ao trabalho com os precursores de linguagem e o trabalho de observações complementares, questões comportamentais. Esse protocolo é um instrumento que foi construído na UTD-TEA com os profissionais. A gente tem uma base teórica para a construção desse material, está aí já em rodapé, né? Tem aí para vocês. E, infelizmente, a gente não vai ter tempo de esmiuçar ele todinho aqui, né? Mas eu consigo dar para vocês em linhas gerais. Então, a gente tem aí, olha, protocolo de avaliação pedagógica, habilidades que antecedem a alfabetização. Se você tem um aluno que já está alfabetizado, você vai seguir disso, e você vai para outra página que depois a Romana vai botar ali. Se você tem um aluno que ainda está na educação infantil, ou que está nos anos iniciais e ainda não está alfabetizado, eu preciso saber se ele já alcançou essas habilidades que estão definidas aí no protocolo, que eu chamo de, eu não, né? A literatura chama, mas que a gente pontuou esse termo, de precursores da linguagem. A primeira coisa que eu preciso fazer para eu me comunicar com esse aluno, para eu estabelecer um vínculo com ele, para eu conseguir avançar no meu processo de ensino-aprendizagem, que ele se comunique comigo. E a comunicação começa onde? No olhar, né? Então, ele precisa me olhar e eu preciso daí seguir com o movimento. E aí vocês têm aí, olha,
quem já conseguiu abrir o protocolo, vocês têm aí uma legenda na parte direita da tela, né? Então, a gente tem RA. O que é o RA? É tudo aquilo que o aluno realiza com autonomia. Eu tenho RS, é o que ele realiza com suporte. Eu tenho NR, que ele não realiza. E eu tenho NA, que não foi avaliado, tá? E o que é isso? Eu vou definir, quando eu começo essa avaliação, e vou marcando com xizinho mesmo, tá? Aí vocês perguntam, Adriana, mas o primeiro dia que o aluno chega na escola é um dia muito agitado, a gente está começando o ano letivo, tem um monte de coisa, eu não vou ter condição de avaliar esse aluno, né, com protocolo desse tamanho. Isso não precisa, nem deve, porque se for feito num único dia, a gente pode começar a desconfiar da qualidade dessa avaliação, né? A gente não está com protocolo para a gente marcar, não é uma demanda burocrática. Isso é um suporte para a gente fazer o trabalho pedagógico. Então, você pode levar uma semana, 2 semanas ou até um mês fazendo essa avaliação, tá? Quem tem um monitor de aprendizagem, um mediador de educação especial, já está mais à frente um pouquinho nesse movimento, porque eles já receberam toda essa formação no ano passado. Nós esmiuçamos tudo isso com eles na formação presencial, que nós tivemos ao longo de 2022 todo, né? E eles fizeram todo esse exercício e eles já estão aptos a conduzir essa proposta. E aí, vamos lá, como é que a gente faz isso? Olhar nos olhos do seu interlocutor. Eu vou olhar para o meu aluno, né? E vou pensar. Eu falei com ele, ele olhou para mim ou ele desvia o olhar? Ah, ele olha, mas ele olha muito rapidamente, ele não sustenta esse olhar. Ele não olha de jeito nenhum. Mesmo se eu segurar o rostinho dele, se eu pôr a mão no queixo dele, ainda assim ele vira para o outro lado e ele não quer olhar, né? Aí, esse que não olha realmente, eu vou marcar o NR. Tá? Esse que se eu segurar, ele olha muito rapidinho, eu vou marcar o RS, ele olha com suporte. E aquele, quando eu chamo e olha, ele já faz isso com autonomia. Aquele que gritou o dia inteiro, resistiu, ficou agarrado na perna da mãe, né, não conseguiu ir para a sala, teve que ficar numa outra sala com a diretora, com o auxiliar, ou com uma outra pessoa da escola que se propôs a acolher esse aluno, esse eu não consegui avaliar ainda essa habilidade. Eu vou botar lá isso, tá? Então, a gente não precisa preencher, nem deve preencher documento que distanciado da realidade, é como realmente é, tá? Depois eu vou seguindo nessas habilidades. Olha enquanto alguém fala ou canta, se falar com ele, não olha. Mas se eu cantar a música da Galinha Pintadinha, é impressionante. Ele para o que estiver fazendo e olha para mim. E aí eu já vou lá e marco isso, tá? Se ele mantém o olhar por alguns segundos, se ele expressa sentimento com o olhar, aí já avançou, vê que já está um pouquinho mais elaborado, né? Com o olhar ele me mostra que está alegre, que está triste, eu já tenho aí uma outra habilidade, já posso ir marcando. Se ele reage à aproximação facial, se ele direciona o olhar mais para a metade do inferior da face da pessoa, e aí, gente, a gente vai olhando cada um desses itens, esse vai até o 9, por exemplo, e vocês vão marcando, tá? O sorriso é um outro precursor. Ele sorri responsivamente ao olhar. Isso é uma habilidade que é adquirida desde bebê. Bebezinho, quando vê a figura da mãe, quando ele está chorando e ele vê a mãe, ou ele ouve a mãe brincando com ele, né, que o mamá chegou, que o papá chegou, que o brinquedo que ele gosta chegou, ele já responde normalmente, não só com sorriso, como com movimentos motores, bate perninha, bate bracinho, né? Então, sorri responsivamente ao olhar. Se aos 5 anos, 6 anos ele ainda não faz isso, a gente precisa trabalhar essa habilidade. E aí a gente vai marcar lá, ok? Atenção conjunta e atenção compartilhada. Uma criança que não tem atenção conjunta e compartilhada não vai ser alfabetizada.
tá? Então, eu disse, eu já tenho que estar ensinando o nome dele. Se ele nem compartilha atenção com você, se ele não olha na mesma direção com você, junto com você, se ele não faz, não atingiu essas habilidades, ele não vai conseguir. Porque dentro de uma sala de aula, a gente aponta para o quadro, a gente aponta para o livro, a gente aponta para o caderno, a gente aponta para o colega, o tempo todo a gente precisa compartilhar atenção. E a gente precisa desenvolver essa habilidade. Ainda os que estejam alfabetizados e que não fazem isso com qualidade, a gente pode e deve voltar, para que a gente dê a ele condições de ampliar em outras habilidades mais para frente. Tá? Que vai envolver fazer e manter amizades, que vai envolver o diálogo, enfim. A imitação. Imitação é um precursor de linguagem essencial também. Todos nós, qualquer um de nós até hoje faz uso da imitação como caminho para a aprendizagem. Isso eu falo sempre e preciso repetir para quem estiver me ouvindo pela primeira vez. Nenhum de nós chega num ambiente social e começa a agir se comportar da forma como pensa que tem que ser. Primeira coisa que a gente faz é observar. A gente observa e depois a gente imita. Então, a gente chega numa festa, por exemplo, a gente observa o que está acontecendo. Está todo mundo sentado. Eu não vou para a pista de dança sozinha. Quando eu cheguei na festa, se não tem ninguém. A gente imita. Não tem ninguém ainda se servindo do que está disponível na mesa. A gente não vai lá e entra para fazer. A gente espera. Então, a gente imita. E aquela célebre frase, né? Quem não cola não sai da escola. Quem aqui nunca colou? Quem aqui nunca imitou o que o amigo fez? Né? A gente imita para a gente aprender. Né? Faça como um modelo, não é assim? Que a gente olha como é que é. Agora aprendi, vi a fulana fazendo aqui e a gente imita. Né? A gente vai fazer junto. Então, imitar gestos quando solicitado, imitar gestos com atraso de tempo, lembrando, né? É uma outra coisa também, assim como o autismo já faz parte da minha vida. Quem não sabe ainda vai saber agora, mas eu já sou avó. E o meu neto também faz muito parte da minha vida, do meu campo afetivo e emocional. E hoje ele mora longe de mim, né, bastante longe, ele me vê no vídeo e eu canto a música do Pintinho Amarelinho. Eu não preciso fazer nada e ele já faz com o dedinho que o Pintinho Amarelinho está aqui. Isso é imitar gestos com atraso de tempo. Então, ele está fazendo associação de ideias, ele está organizando o pensamento, vai fazer 2 anos, né? Não tem deficiência, e isso já é ensinado desde já. Se o nosso aluno não faz, a gente precisa ensinar. A gente precisa fazer isso de uma forma sistematizada. Porque o que é a escrita se não é uma imitação? A escrita é um código que alguém criou, né? O nosso sistema de escrita e leitura é o alfabético, a gente usa esse sistema, né? E a gente imita. O A tem que ser o A do Acre até o Rio Grande do Sul. E a gente está imitando o que nos foi dito que é dessa maneira. Então, eu não posso inventar, eu posso fazer o A com outros formatos. O maiúsculo, o minúsculo, mas o A tem que ser o A. E eu preciso imitar o que foi dito uma vez. Ok? O uso do objeto. Demonstrar conhecer a funcionalidade de objetos, demonstrar conhecer a funcionalidade de um brinquedo. Ele precisa saber que uma colher serve para pegar o alimento e pôr a boca, que a escova de dente serve para escovar os dentes, né? E não para esfregar na mesa, e não o brinquedo não é para usar da maneira como eu acho que tem que ser, né? Há diferença entre uma criança criativa e uma criança que faça uso disfuncional do brinquedo. Carrinho é para andar um atrás do outro, para fazer bibi, para subir e para descer, para conversar, para imitar o motorista, não é para virar de ponta cabeça e girar rodinha. Essa não é a função, e nem ficar enfileirando e não permitir que ninguém vá lá e tire aquele enfileiramento da ordem, porque senão ele chora até o dia seguinte se alguém fizer isso. Tá? Então, é preciso ensinar. Quem aqui está no canal, nos ouvindo, e for da educação infantil, né, eu acredito que esteja se identificando bastante com essa fala,
Por quê? Tudo isso é ensinado na educação infantil. Então, a educação infantil, né, ela tem uma importância crucial para o resto da vida dos nossos alunos. Então, os professores de anos finais, né, quando recebem os alunos, eles podem vir a perceber lacunas de situações que não foram vistas lá atrás, né? E isso e aí eu não tenho nada com isso, porque isso era para ele ter aprendido lá não sei aonde, educação para a vida toda. Eu posso não precisar ensinar o meu aluno que tenha 10 anos, 12 anos, a fazer imitação com a música do Pintinho Amarelinho, mas eu posso fazer uma dancinha do TikTok na minha sala, de acordo com a idade dele. Porque isso é ludicidade, porque isso é aprendizagem e porque isso é imitação. Desenrola, bate, joga de ladinho, não é isso? Isso é imitação, isso ele pode aprender. E aí eu vou fazer isso e eu vou incluir nesse aluno. Ok, gente? Então, é para todo mundo. A gente tem aí, comportamentos que influenciam na aprendizagem acadêmica. Tudo isso é barreira. E aí eu vou olhar para o meu aluno. Ele permanece sentado na sala de aula? Eu tô observando o nível de ansiedade. Gente, olha só, dentro de um período de meia hora, ele levanta pelo menos umas 5 vezes. Eu não dou conta desse menino levantando toda hora. O que eu vou fazer? Observo se ele faz sim, não, se ele faz às vezes ou se ele não faz. Eu vou colocar isso, tudo que for não, tudo que ainda não faz com autonomia, isso é dado para ir para o meu plano de ensino depois, entendeu? Então, quando eu falei lá atrás, no início da nossa conversa, que ele não pode terminar o ano da mesma maneira que ele começou, se ele levantasse 10 vezes em fevereiro, e agora ele só levanta 4 vezes, mesmo que seja pegando um pedacinho da ponta do caderno para dizer que ele tem um lixo para jogar, porque ele precisa de uma função para ele levantar, e agora ele só faz 4 vezes, ele melhorou, ele avançou. Ele levantava 10 vezes para nada, agora ele levanta 4. E eu só vou conseguir fazer isso se eu tiver uma intervenção, tá? Então, permanece sentado, apresenta comportamento estereotipado, faz uso de medicamento, consegue esperar a sua vez para realizar as atividades, isso tudo vai fazer parte da avaliação que vocês vão fazer, tá? Quem já tem isso dentro da anamnese, dentro da ficha lá que fica na pasta verde da matrícula, alguma coisa desse sentido, beleza. Vai lá, pesquisa e traz para cá, tá? Quem não tem, vai observando. Consegue sustentar a atenção, mantém o olhar, muda o foco sem usufruir do brinquedo ou da atividade, está fazendo uma coisa e de repente do meio do nada larga aquilo para lá e vai fazer outra, tá? É agitado notoriamente, tem relatos de atenção por longos períodos assistindo TV e isso vai entrando aqui nesse processo, nesse trabalho. A linguagem emite sons verbalmente, fala palavras, fala frases. Gente, se eu não demarco isso, eu não vou conseguir pensar. A gente, como professor, e eu falo isso, né, pensando em mim própria, né, a gente faz muito mais do que a gente registra. Então, quando chega, por exemplo, olha, você está pegando um aluno hoje, né, agora é dia 8, você vai dar seguimento a ele. O seu colega do ano seguinte talvez não tenha a oportunidade de participar, ou pegou uma RTI, ou alguém saiu e não participou do início do processo da inclusão desse aluno, ele vai pegar ele no ano que vem e vai dizer assim, eu estou recebendo fulano, né, o João, e o João fala muito pouco, ele só fala frases curtas. Por exemplo, se ele quer ir ao banheiro, ele diz para mim assim, tia, quer xixi. Ele não vai falar, por favor, posso ir ao banheiro? E aí a pessoa que recebe acha que é pouco, né? Essa comunicação ainda é insuficiente, considerando a idade dele. Mas se a gente tem registrado que quando ele chegou, ele sequer olhava, ou ele sequer permanecia sentado, ou ele ainda fazia uso de fralda, ou ele sujava a roupa, molhava a roupa, o xixi escorria, eu tenho que considerar que houve um salto. Então, a importância desse registro, tá?
aí é o ponto da linguagem, né? Emite sons, fala palavras, fala frases, a fala é inteligível, isso tudo vocês vão avaliando aí nesses momentos iniciais. E aí aqui atrás a gente tem as percepções, se ele aceita contato físico, se ele percebe quando há o toque, se ele encontra objetos fora do seu campo, tudo isso. Eu vou falar sobre as habilidades acadêmicas especificamente. Eu falei pela manhã de um protocolo e esse complementa aquele outro, tá? Não é substitutivo, por favor. A gente precisa de tudo, tá? Mas vamos lá. Esse protocolo vocês têm aí, olha, avaliação observacional. Aí vem, habilidades acadêmicas / cognitivas, certo? E a gente vai pegar o quê? O que a gente chama de preditores de alfabetização, tá? É um trabalho, e também vamos pegar as funções executivas, o que tem mais na outra página a gente vai estar trabalhando juntinho. Mas tudo isso são habilidades essenciais para um bom desempenho escolar a vida toda. A gente precisa fazer isso, a vida toda, tá? Então, tem lá, olha, o RA, que é quando ele responde com autonomia. O RS, quando ele responde com suporte. O NR, quando ele não responde. E o NA, quando não foi avaliado. Aí vocês vão pensar, caramba, legal esse negócio aí, né? Mas é tão difícil fazer isso, como é que eu vou fazer isso agora com os alunos todos chegando? Gente, não tem um prazo delimitado, isso não é para entregar para mim, isso não é para entregar para a secretaria, isso é suporte para vocês, tá? Quem der conta de fazer e quiser seguir por esse caminho, vai ter condições de dar início à elaboração do seu plano de ensino. Tá? Eu só vou, olha, eu recebi, cheguei na escola, a escola está em obra, ainda não sei qual é a minha sala, ainda não sei como é que vai ser a estruturação desse ano. Uma hora as coisas vão caminhar, vamos trabalhar a nossa ansiedade também, né? Fiquei sabendo hoje aqui que existem algumas realidades que estão assim, né? Mas a grande maioria já está estruturada para o ano letivo começar dentro dos conformes e cada um no seu tempo, dentro da sua dinâmica, tomando as decisões junto com as suas equipes, seus pedagogos, seus diretores, seus auxiliares, tá? A autonomia de vocês nesse momento. Mas, vamos lá. Ele precisa, né, qualquer aluno de qualquer faixa etária, ele precisa ter muito bem desenvolvido o processamento visual e o processamento auditivo, para que ele dê conta de seguir a vida. Então, vamos lá, olha. Identificar a localização de objetos, imagens, símbolos visualmente organizadas. Tá? Como é que eu faço isso? Como é que eu proponho isso para o meu aluno? Vai depender do nível de desenvolvimento do seu aluno. Se for uma criança, por exemplo, de 4 anos, 5 anos, 6 anos, o que eu posso fazer? Eu posso colocar objetos concretos, materiais concretos, eu posso colocar figuras, né, dispostas numa mesa e perguntar para ele onde está a casa, se eu tenho uma figura de uma casa, ou se foram os animais, onde está o cachorrinho? E ele me apontar, tá? Isso organizados em cima de uma mesa. Ele faz sozinho, ele não faz, e eu vou lá e vejo o que eu marco. Isso é uma habilidade de processamento visual que vai me fazer diferença tanto no processo de alfabetização como mais para frente. Se eu disser, por exemplo, assim, de uma outra forma, que não é da avaliação, mas se eu disser, identifique os adjetivos nas frases abaixo. Eu não estou localizando? Eu estou localizando imagem, que é a palavra, né? Símbolo, a palavra escrita nada mais do que são símbolos organizados numa ordem sequencial, né? Que eu preciso escrever, por exemplo, o adjetivo bonita, né? Eu tenho que ter o B, o O, o N, o I, o T e o A. Senão, se eu inverter, bagunçar aí essa ordem dessas letras, não está escrito isso. Então, é um conhecimento que eu vou precisar para tudo, tá? Comparar objetos, identificando semelhanças e diferenças de detalhes, né? É aquilo onde a gente coloca
objetos iguais, por exemplo, quase iguais, né? Uma árvore com 6 maçãs e a outra mesma árvore com 5 maçãs. Qual é a diferença? O que está faltando? E por aí vai, né? A gente pode elaborar tudo isso com muita tranquilidade e porque vocês têm material didático na escola e já fazem isso, né? Quem está em anos de escolaridade mais avançados pode buscar material com seus colegas de anos anteriores e pensar tudo isso, tá? Demonstrar que reteve estímulos visuais observados, coordenar movimentos oculares com o uso das mãos ao comparar objetos e símbolos. Tá? Então, é a leitura, né? É um conhecimento, uma habilidade que eu vou precisar para que ele faça a manipulação de materiais. E aí, como é que eu faço isso no dia a dia? Eu dou para ele massinha para modelar, eu posso dar material para alinhavar, eu posso, enfim, usar uma série de questões. A Romana vai botar depois também para vocês uma listagem de materiais que eu passei para ela, onde a gente constrói dentro da escola, organiza, né? Constrói não que não precisa fazer, mas organiza uma caixa pedagógica. Essa caixa nós montamos dentro da UTD. Então, esses itens aí, olha, em 20 itens, que é uma caixa pedagógica, que são materiais que servem para fazer essa avaliação. Está aí como formação de monitores, de setembro do ano passado, que esse material foi usado com os monitores. Eles já tiveram isso, já viram isso comigo, nós fizemos aí muitas horas de formação no ano passado. E todos esses materiais, com exceção da bolinha de sabão e dos palitos de sorvete, que eu me lembre, tudo isso tem na escola. Eu peguei dentro da escola. Tá? Então, ó, lápis, borracha, papel A4, prancha com imagens variadas é o que a gente produz na impressora, caneta pillow, miniaturas, pessoal da bonequinha, bonequinha, frutinha, coisa que tem em salas de recursos, que tem nas salas de educação infantil, bloco de encaixe, carrinho, tá? Materiais sensoriais. Então, é um material que é tranquilo da gente organizar, não é nenhum protocolo, nem nenhuma caixa de teste de nada, a gente não está fazendo testagem, é importante deixar isso definido, tá? Não estamos entrando na área da psicologia, não vamos, em hipótese alguma aqui, falar em coeficiente de inteligência, não é nada disso, é uma avaliação pedagógica, exclusivamente pedagógica, que todo professor deve saber fazer, tá? Pode voltar para o protocolo. Isso aqui é só uma sugestão também. Agora, quem quiser usar outras coisas, fique à vontade. E aí a gente vai ver o processamento auditivo. Eu tenho, olha, perceber a presença e ausência de som. Como é que eu faço isso? Ele está lá fazendo alguma atividade, pode ser até da outra área, está brincando com uma massinha ou está lendo um texto, e eu bato palma para ver se ele reconhece, se ele para perceber que teve um som. Né? A ausência também é muito importante, quando está alguma barulheira, algo que incomode, a gente tira, né? Ou liga o som e tira o som para ele ver se está tendo, se não está tendo, né? Eu lembrei agora aqui, a gente vai fazendo os links, lá na escola a gente tem uma bomba, a Lucinda já teve lá algumas vezes, já viu isso, uma bomba que puxa água, né? E na hora precisa ligar, praticamente ela é automática, né? Liga, porque senão a gente fica sem fornecimento de água. Na hora, a gente acostuma com ela, aquele barulho do nosso ouvido, a gente acostuma. Na hora que desliga, é muito, assim, comum. Quem está presente, a gente fala assim, ai, que alívio, né? Então, é a ausência do som, a gente não tem quem não perceba, e isso talvez faça diferencial, né, na nossa produtividade também. Isso faz na nossa e pode fazer no nosso aluno. Então, a gente ir trabalhando com isso, avaliando isso, como é que ele reage, tá? Apresentar a resposta voluntária a um estímulo sonoro, reconhecer de onde veio a fonte sonora, captar informações que são apresentadas, perceber entre as palavras os sons iguais ou semelhantes da última sílaba, que é rima, né? A gente precisa ver se o nosso aluno dá conta disso,
porque é um conhecimento importante que a gente vai poder estar trabalhando com a consciência fonológica, né, com a identificação de rimas, para depois sílabas, palavras, perceber palavras que começam com o mesmo som, que é o que a gente chama de aliteração, né, para identificar, porque às vezes a gente exige do nosso aluno conhecimentos que estão além da capacidade dele naquele momento. Então, mas ele já tem 6 anos e já era para ele estar aprendendo aquilo, eu já vou entrar com a escrita de palavras. Não é, né? A gente, às vezes, precisa fazer uma avaliação muito bem feita para a gente poder identificar em que momento que ele está, e a gente revisita Vygotsky e Piaget, né, com a ideia dos estágios de desenvolvimento e com a zona de desenvolvimento proximal, para a gente atuar exatamente no ponto que ele está, que eu possa fazer uma mediação pedagógica a contento. Porque muito do insucesso do nosso trabalho está relacionado à oferta de atividades, oferta de uma prática pedagógica que esteja além ou aquém do potencial dele. E a gente só consegue identificar o potencial quando a gente faz uma avaliação séria e consistente. Tá? Vai levar 2 semanas avaliando para só depois começar? Gente, é essencial. Não é perda de tempo, é ganho lá na frente. E se a gente entender que é preciso voltar, para dar um passo atrás para poder depois seguir com mais propriedade, dê um passo atrás. Não tenham receio disso, porque assim, as respostas têm sido cada vez mais positivas nessa caminhada. Tá? Agora eu vou falar um pouquinho das funções executivas. Vocês vão ver aí, olha, memória, freio inibitório, atenção, flexibilidade cognitiva, que é muito, muito, muito comum nos nossos alunos, né? Que a gente chama em alguns momentos de rigidez de pensamento. É aquele aluno, no caso do TEA, que tem muita dificuldade com a quebra da rotina, né? Então, ele tem que fazer algo sempre do mesmo jeito, se está de um jeito diferente, ele não dá conta daquilo e ele entra em comportamento, né? E aí isso é um assunto para um outro momento, as questões comportamentais, mas eu tenho ouvido muito crise. Ele entra em crise, né? A gente trabalhou um pouco isso também. Existe uma diferença bem significativa entre crise de birra e crise comportamental. Às vezes ele usa aquele comportamento porque ele sabe que ele tem uma resposta positiva frente àquilo, tá? Mas eu estou falando de uma coisa e já entro noutra. Eu só estou dizendo que a inflexibilidade cognitiva tem a ver com a rigidez. E aí, quando eu faço, olha, conseguir mudar ideias ou ações conforme a necessidade concreta da situação vivida. Isso é uma função executiva essencial para o trabalho acadêmico também. Por quê? Quando eu digo assim, por exemplo, no nosso dia a dia, né, dentro da sala de aula, a necessidade de fazer um trabalho de interpretação, onde a gente diz assim, o que o autor quis dizer, a interpretação. E aí não vem a resposta, porque assim, é preciso que ele se coloque no lugar dele, que ele tenha flexibilidade para pensar de uma forma diferente do que está posto ali. Não é aquele aluno que responde só de forma literal o tempo todo, né? Ele precisa ir além, ele precisa usar a criatividade, ele precisa flexibilizar a coisa de uma outra forma. Ou se eu digo assim, reconte essa história com as suas palavras. Então, que ele dê um outro final para aquela história, que ele traga uma outra solução para aquela situação. Isso é flexibilidade cognitiva, ok? Né? Essa semana mesmo eu já tive contato com a pessoa com autismo e eu tive, por conta dessa questão do SIGPARE, e a gente vê isso o tempo inteiro, né? Essa questão neles. E eu atrasei 10 minutos do que eu queria para estar antes dele no espaço. E aí nós chegamos absolutamente no mesmo horário. Ele vinha caminhando em direção ao espaço e eu vinha estacionando. Nós subimos juntos, eu por um elevador, ele pelo outro elevador, mas quando nós chegamos no espaço, eu tive que entrar na frente, fechar a porta, esperar um tempinho para ele tocar a campainha e me ver novamente como se fosse a primeira vez. E aí ele disse para mim, oi, tudo de novo, como se ele não tivesse me visto lá embaixo, né, fazer todo aquele teatro. Por quê?
é uma criança ainda imatura, um cérebro ainda imaturo, que não dá a ele condições de ter essa flexibilidade. Essa é a mesma pessoa que estava lá embaixo e que agora está aqui, né? E aí você reforça isso? Não, eu respeito isso naquele momento para que eu possa fazer uso de um tempo de qualidade com ele, tá? Só isso. Vamos lá. Reconhecer a qualidade nos objetos e classificá-los. Planejar uma ação traçando, que aí vem o trabalho de percepção, né? Reconhecer. Planejar uma ação traçando e realizando as metas que precisam ser alcançadas para atingir o objetivo, planejamento. Então, se eu digo, né? Guarde, agora vamos trocar atividade. Hora de trocar de atividade. Gente, um aluno que não tem TEA, ele faz isso naturalmente. Ele fecha um caderno, ele fecha um livro, guarda na mochila, pega o outro, abre na página, coloca lá e vamos seguir a vida, né? Para o que tem, é muito processo de planejamento, de trocar de atividade muito maior. Então, uma coisa que parece simples, não vai ser tão simples no passo que eu ainda estou organizando esse meu pensamento. E aí eu tenho que planejar a ação. O que você precisa fazer para trocar de atividade? Preciso fechar aqui, preciso fazer aquilo ali, preciso aquele outro, no passo a passo, tá? Então a gente avalia se ele consegue fazer isso e marca ali na tabela, tá? A gente tem as habilidades voltadas para motricidade, grossa e fina, aí tem aí modelar massinha, agarrar palito, recortar papel com tesoura, desenhar uma pessoa, por aí vai. E na leitura, escrita, interpretação, habilidades matemáticas, a gente vai de nomear cores até correlacionar numerais à quantidade. Então, gente, se eu tenho lá um aluno de terceiro ano, de quarto ano, que não sabe parear letras, eu não vou entrar com ele no processo de plano de ensino, né, delimitar habilidades, objetivos para eles, voltado diretamente para alfabetização naquele momento. Se ele ainda não consegue identificar que um A é igual a outro A, ou que uma bola é igual a outra bola, ou que um pirulito é igual a outro pirulito, porque ele tem que ter percepção, né, e condições de fazer movimentação para o pareamento, não tem porquê, então eu preciso voltar, né? Ele já consegue escrever o próprio nome? Ótimo. Como é que ele escreve o nome? Que tipo de suporte que eu preciso dar a ele? Ele escreve com alfabeto móvel? Eu preciso ajudar ele a fazer a pega? Ele ainda não tem a pinça suficiente para fazer o uso da caneta ou do lápis, né? E aí eu só consigo ter essas respostas no momento que eu proponho essa avaliação. Fechou isso, tudo que ele não alcançou e que a gente considera essencial para seguir a vida escolar, eu vou colocar lá no plano de ensino dele, porque aí já vai ser objetivos específicos ou conteúdos, e aí vai aparecer da forma como vocês considerarem necessário para que o trabalho se desenvolva ao longo do período letivo determinado, tá bom? É isso aí. Aí tem um breve relato de como foi a avaliação, quem foi a pessoa responsável pela avaliação. Eu sugiro, se for possível, que seja sempre feito com mais de uma pessoa, tá? Dentro da escola. Então, o monitor pode fazer e o professor acompanhar de longe, ou pode o monitor tirar o aluno da sala em algum momento e pedir uma outra pessoa que acompanhe também, se for possível, um outro profissional da escola, das áreas diversificadas, ou alguém da biblioteca, só sugestão, tá? Por que eu falo isso? Porque sempre duas pessoas têm olhares diferenciados e pode conversar depois, mas não é obrigatório. Aí, a Rosana Glatt, a Márcia Viana, a Anne Redig fazem essa citação com a Cristina Mascaro em 2017, dizendo que o plano de ensino individualizado é um planejamento individualizado, periodicamente avaliado e revisado,
que considera o aluno em patamar atual de habilidades, conhecimentos, desenvolvimento, idade cronológica, nível de escolarização já alcançado e objetivos educacionais desejados em curto, médio e longo prazos. Disso tudo aqui que elas disseram, eu quero frisar com vocês o seguinte: periodicamente avaliado e revisado. Então, a gente já está caminhando para o finalzinho da nossa conversa e assim, já tenho uma caminhada, será que isso tudo vai me servir? Eu recebo o aluno, eu olho para ele, eu aplico o protocolo de avaliação, eu construo o meu PEI, né? E depois o que eu faço? Tô livre, já está tudo ok? Não. Periodicamente avaliado e revisado. Eu preciso avaliar o meu documento, eu preciso olhar para lá e ver se a coisa do jeito que eu planejei está tendo um resultado positivo ou não. Porque se não tiver, eu não vou esperar o ano acabar para rever a minha prática. Eu preciso rever de imediato, né? É a hora que a gente se desespera, porque isso acontece, professor comprometido se angustia sim, né? Professor comprometido chama o coleguinha e diz, eu não sei mais o que eu faço, né? Eu não sei mais como é que eu vou dar conta, o que eu vou fazer para conseguir incluir esse meu aluno, e a gente dá as mãos, e a gente tenta se ajudar, e a gente chama o TD, e o TD chama vocês, e chama a família, e vamos lá unindo forças para que a gente consiga levar esse aluno adiante. Então, não existe, o que eu quero dizer é o seguinte, não existe projeto pronto e acabado, plano de ensino concluído, existe prática em andamento, tá? Ele é um norteador que precisa ser considerado. Tá, tem gente pedindo para eu voltar nas explicações de percepção o ambiente, né, nesse ponto comportamental. Eu não estou falando de percepção visual e auditiva, não. Né? Acho que é isso aqui que não foi esmiuçado. Ele aceita o contato físico? Como é que é esse aluno? Você chega perto dele, toca nele, toca no braço, toca na cabeça, toca em alguma parte do corpo. Ele aceita ou ele se esquiva? Né, ele consegue ser abraçado por alguém, por um outro colega ou pela própria professora, né? Qual é a reação dele, tá? Aí as respostas aqui são diferentes das de lá. A legenda é sim, não, às vezes, ou não avaliado. Então, assim, aquela criança que não tolera que seja tocado, né? Não quer. Ele percebe quando há toque físico, para ele é indiferente, se há ou se não há. Ele aceita materiais escolares de diversas texturas, né? Por exemplo, ele é aquela criança que não aceita trabalhar com tinta, hipótese alguma. Ele entra em inadequação comportamental se ofereça uma tinta, ou se ofereça alguma coisa molhada para ele, né? Não quer. Ou então nem pode falar, mostrar em nada que seja áspero. Tá? E aí, só oferecendo que a gente vai saber. Se ele tem rejeição a algum material, tá? Se aquilo não pode, ele não aceita hipótese alguma, você nem ofereceu, mas você já percebeu que aquilo, ele se esquiva por vontade própria, voluntariamente. Se ele costuma tapar os ouvidos quando o som ambiente é alterado, normalmente é assim, né? Que faz com a mão ou bate, né? Nem só fecha ou bate, ou às vezes só o dedo, tá? Fazem muito assim. Há relato de seletividade alimentar, é uma informação importante, porque assim, às vezes a gente tem crianças que só comem coisas brancas, que só comem coisas amarelas, né? Que só comem, não podem tomar leite, que aí tem a questão aí das restrições, das famílias que já levaram para acompanhamento nutricional e com dieta, né? Então, são informações importantes para ele não deixar de participar do momento de recreio, de merenda escolar, né? É importante a gente saber. Normalmente, isso está na anamnese, não precisa vocês pararem para perguntar para a família, isso já vem lá, já compõe a pasta do aluno e é feito pela escola na maioria das vezes. Se não é, vamos fazer, vamos procurar saber, tá? Demonstra satisfação com brinquedos de escalar, né? Ele gosta de subir no parquinho, ele
vai lá no escorregador, sobe de trás para frente, escala a torre, como que é isso? Demonstra satisfação em brinquedo de pular, não é, vai saber como, né? Através da expressão facial, através da resposta que ele vai dando diante daquela ação motora, tá? Demonstra satisfação em brinquedos giratórios, demonstra sensibilidade a odores, né? Cheiros de tudo, né? Que a gente consegue saber que a gente oferece para ele. Então, o cheiro da merenda sendo preparada, o cheiro do material de limpeza, o cheiro de alguma coisa que entrou na sala diferente, se isso ele tem a sensibilidade, se ele percebe e encontra dentro do seu campo visual os objetos, né? Então, se ele tem boa percepção aí, e fora também do seu campo visual. Outro dia eu estava numa escola fazendo visita e passou, por exemplo, era perto do aeroporto e vinha um avião e ninguém estava vendo o avião, né? Só ouvindo o som. Então ele percebeu e depois apontou, olhou dizendo que o avião estava vindo, tá? Se ele consegue perceber que peças de um brinquedo podem formar um todo, então isso tudo é voltado para as questões de percepção, que se a gente não tem isso, a gente não vai ter condições de desenvolver leitura, escrita, interpretação e noções de matemáticas também, porque a gente tem que estar percebendo tudo em cada lugar quando a gente está na atividade acadêmica propriamente dita, tá, gente? Então, isso tudo serve para a gente saber como o nosso aluno funciona. A gente serve para saber a forma que ele está no mundo e o que eu vou precisar fazer para incluir ele cada vez mais no contexto da escola, tá? Então, assim, lembrando sempre que uma criança com deficiência é uma criança que foi, muitas vezes, privada de muitos estímulos, foi privada, ou que teve estímulos, mas que traz atraso nas respostas. Então, o que é aprendido naturalmente, pela grande maioria, para eles não é. Né? Então, a gente já ouviu relatos, por exemplo, de muitas mães dizerem: eu não dou mais brinquedo para ele, porque ele não brinca, ele só gosta de ficar mexendo com a colher de pau, por exemplo, sabe? Coisas que não têm a função de brinquedo, e aí ele acabou sendo privado da oportunidade de se desenvolver por conta do desconhecimento da família, às vezes, de como lidar com esse filho, tá? Então, tudo isso é importante a gente ter em mente. Essa sugestão é sugestão mesmo. Eu sei que tem escolas que já conseguiram fazer isso de uma forma bastante satisfatória, já vem nesse processo já há algum tempo, tá? E aí é um roteiro só. É um roteiro sugestivo para vocês elaborarem o plano de vocês. Encaminhamos um roteiro sugestivo para a elaboração de um PEI. É sabido que ao longo dos últimos anos, muito vem se dialogando e exercitando a respeito do tema na rede municipal de Angra dos Reis. Já foi utilizada e encontramos na literatura da área a nomenclatura adaptações curriculares ou flexibilização curricular, sendo comum entre elas a necessidade de ser registrado o olhar específico para as necessidades educacionais que o aluno apresenta e a individualização do ensino. Então, quem for estudar sobre isso, quem tiver interesse em se aprofundar, vai encontrar esses termos e até outros, né? Não importa exatamente qual é o termo, o que importa é que seja uma proposta voltada para a individualização, tá? Informamos que esse documento tem a função de nortear o trabalho pedagógico e o processo inclusivo a ser desenvolvido com o aluno como TEA. E aí, no caso aqui, mais uma vez, eu estou me referindo a eles, mas pode servir para outro público, tá? O trabalho deve ser elaborado em conjunto com os professores e demais responsáveis pela dinamização do trabalho pedagógico na unidade. E então apresentado à família. Gente, quando vocês receberem isso na mão, se tiver alguma coisa para grifar, né, grifa esse parágrafo, porque não existe uma única pessoa responsável pelo processo inclusivo de aluno algum. Existe o professor que está com ele naquele ano letivo.
Então, em 2023, eu, Adriana Menezes, sou professora do João e da Maria. Então, eu sou responsável por dinamizar a prática pedagógica na sala de aula do João e da Maria. Mas as outras professoras que trabalham com ele na parte diversificada têm que saber também e pensar também e ouvir também comigo. Na sala dos professores, nas reuniões de coordenação, nos conselhos de classe, todo mundo tem que saber quem é aquele aluno e o que está sendo feito com ele, né? Por quê? Porque ele vai dar continuidade à vida escolar dele nessa escola, né? Tomara que sim, que a família não precise se mudar, que não tenha nenhum contratempo para poder ter que tirar e fazer transferência. Mas a tendência que a gente tem é que a criança comece a vida escolar lá na educação infantil e que prossiga na escola. Essa é o histórico vem sendo assim, né? E se a gente não compartilhar e não discutir junto, vai parecer a cada ano que a gente está começando do zero. Cada ano a gente vai conhecer, vai fazer todo o processo novamente, né? E aí a gente evita isso para poder facilitar a vida dessa criança, né? E dessa família ou desse adolescente. Lembramos também que o plano deve ser flexível e elaborado levando em consideração a realidade de cada estudante em seu contexto. Sendo assim, é importante demarcar que não existe um modelo único e padronizado que responda à demanda de todos os alunos. Já falamos também, o que servir para um pode não servir para outro. Alguma coisa eu posso aproveitar? Sempre. A gente pode, mas não vai ser igualzinho. Nem com crianças gêmeas a gente consegue desenvolver a mesma proposta, que dirá com crianças que nunca nem se viram, tá? Aí, o que a gente põe nesse P? Primeira coisa é a gente identificar o nosso aluno, quem é ele, o nome completo. E aí eu digo para vocês, né, a gente já tem bastante essa prática na rede, mas é bom reafirmar, compare o nome com a certidão de nascimento, sempre, porque tem aí tantas variações de escrita de mesmos nomes, né? Então, às vezes, uma diferençazinha a gente carrega para a vida toda e fica escrevendo aquele nome daquele jeito. Eu, por exemplo, tive um paciente meu, se chama Benjamin, e eu botei na minha cabeça que o Benjamin dele, ao final, era um Min com M de Maria, ao final. E não era com N. Eu só fui ver isso quando chegou a documentação oficial. Eu falei, caramba, se eu não vejo isso, eu já ia estar trabalhando como M, depois que aprendesse assim, fixasse assim, como é que ia ser, né? Então, o nome completo, de acordo com a certidão, a filiação, nome de pai e mãe direitinho, o bairro onde reside, é importante a gente saber isso, como que isso está no PEI, tá? Para saber de onde que ele vem, porque a chegada dele na escola já faz diferença. Às vezes a família ouviu dizer que lá no bairro, não sei de onde, tem uma escola muito inclusive e alguém teve uma experiência muito legal, porque elas têm uma rede paralela entre elas. Não sei se vocês sabem disso, mas elas têm. As mães de crianças especiais são verdadeiras leoas e elas se unem de uma forma muito bonita até, né? E aí elas se ajudam muito. E se uma diz que lá ela não vai medir esforços nem... Mas eu posso dizer, por exemplo, que a gente tem um bairro muito distante na cidade, quem conhece, que é o bairro do Zumbu. É bem distante o Zumbu, né? Lá dentro mesmo, quase lá, finalzinho, indo para o lado de Lídice, né? Eu tenho família que traz a filho do Zumbu para estudar todos os dias numa escola do lado de cá, no centro da cidade. Né? Então, ela não mede distância em relação a isso, quando o que está em jogo é o acolhimento e é o que ela considera e avalia como qualidade. E aí, quando a gente sabe disso, né, que é uma criança que está no bairro ou que ela vem de longe, isso muda toda a nossa compreensão em relação à chegada dele, à vida dele, né, o movimento que ele faz para estar ali. O que mais? A gente precisa colocar o nome da unidade, o ano de escolaridade que ele está, e apareceu 2 vezes, é um equívoco, o nome do mediador se tiver, e os outros professores e profissionais que atuam diretamente com esse aluno.
tá? Naquele ano, então isso tem que estar ali, porque depois a gente esquece, a nossa cabeça não guarda tudo, quando a gente quiser voltar atrás, já foi tarde, né? O perfil da escola, como que é essa escola? Uma escola que atende 3 turnos, que atende tantos alunos, né? Que está uma escola nova, né, uma escola não tão nova, é uma escola que veio para atender a nova organização ali de moradias, a gente teve isso há pouco tempo na banqueta, tudo isso entra ali, tá? Em perfil da escola. O perfil da turma, como que é essa turma, se é uma turma agitada, calma, participativa, uma turma formada a maioria meninos ou a maioria meninas, né? Tudo isso faz diferença também. E aí eu vou entrar com dados sobre esse aluno específico dele. A idade, João, vamos lá, que seja meu aluno João, diagnosticado com TEA no ano tal, é um menino alto, magro e que se comunica verbalmente usando poucas palavras, foi alfabetizado no ano de 2022, ainda com o processo de alfabetização ainda em fase de conclusão, interage com muito pouca agilidade, né, desenvoltura, vamos botar assim, interage com pouca desenvoltura e apresenta alguns comportamentos estereotipados. Por exemplo, dentre eles, sacudir as mãos quando em situação de excitação e emitir alguns sons verbais não identificados, tá? Como dificuldade ele apresenta, eu vou lá na minha folha de avaliação e vou trazer as principais, não preciso trazer a folha inteira para cá, as principais dificuldades e as principais habilidades, ok? Que ele possa ter, pode passar o outro. E aí, como que ele está na alfabetização, e vou dizer que a avaliação foi feita de tal forma. O que eu coloco? O histórico, é aluno dessa escola desde tanto, a avaliação pedagógica é a final aqui, que entra aqui, tá? Ele foi promovido no ano tal e agora vai cursar o ano tal. O histórico escolar é aluno dessa escola desde tanto tempo, ou veio em transferência, o primeiro ano dele aqui, isso faz toda a diferença, né? Os que saíram agora, por exemplo, da creche, e que vão entrar na escola, vão ter aí um diferencial, né, em relação a isso, porque passaram a vida numa creche até os 4 anos, né, e quando faz 4 anos vai para a escola, não é isso? Faz 4 anos vai para a escola. Então, é uma mudança de espaço, é uma mudança de realidade, isso faz diferença. Os que estavam em 5º ano e que vão para 6º, ainda que seja na mesma escola, faz diferença, né, porque é outra dinâmica, então, está ali o histórico. Ok, fechei tudo isso, eu vou botar o objetivo geral que eu tenho para esse aluno. O que eu quero desenvolver com ele ao longo desse ano, né? Eu quero que o fulano seja capaz de ampliar as suas habilidades de interação e comunicação, se eu for falar como eu falei agora de João, né, que era o aluno fictício que eu estava citando com vocês, ampliar a sua capacidade de interação e comunicação e avançar no processo de alfabetização. Ponto. É o meu objetivo geral. Quais são os objetivos específicos? O que eu vou fazer para isso? Né? O que é necessário? O que eu vou fazer? Não. O que eu quero que ele alcance? Então, se ele já está já ampliou a alfabetização, ele é capaz de ler textos, eu quero que ele de ler frases, eu quero que ele leia pequenos textos. Então, eu vou lá e escrevo ali objetivos específicos. Ler e escrever pequenos textos, eu posso levar um ano, um período X, pode ser um ano, pode ser 6 meses, pode ser 4 meses, desenvolvendo isso. Eu quero que ele seja capaz de interagir em grupo com seus amigos por um período de metade, de interagir durante o recreio, por exemplo. Que aí ele vai estar sozinho, ele toma a iniciativa de interação. Eu boto lá como objetivo. Uma dica, gente, que fica para vocês é o seguinte: não tracem muitos objetivos por área, tá? Não tracem muitos objetivos específicos, porque quanto mais a gente
embora a gente acredite que ele possa vir a ser capaz, mas quanto mais a gente coloca, e às vezes acontece no decorrer do período, algo que não dá condições, ou a gente ou a ele, a gente se frustra muito, né? E assim, professor também é gente, né? Professor se esforça, professor quer trabalhar bem, professor se empenha, e não é legal a gente lidar com a frustração de uma forma que, né, desnecessária. Se a gente pode evitar isso, né, a gente evita. E aí a gente coloca menos, mas que tenha certeza que aquilo vai poder ser alcançado, do que a gente colocar uma porção e não conseguir alcançar nem a metade, né? E que aí fica parecendo que a gente trabalhou pouco. Não, a gente faz muita coisa. Um dia letivo é um dia e tanto, né? Quanta coisa acontece no dia letivo. A gente registra muito menos do que a gente faz. A gente ainda não conseguiu a prática de registrar tudo que a gente faz, porque a gente faz muita coisa. Eu já vi por aí muitos grandes portfólios, muitos materiais muito ricos, né? Agora com a tecnologia a gente fotografa tudo, a gente filma tudo, né? E aquilo vai enchendo as nossas caixas, né? E a gente não consegue depois sistematizar tudo isso de uma forma, né, que nos satisfaça. Então, vamos traçar os objetivos, sabendo que é possível a gente desenvolver e ele também. E aí a gente faz com um tempo mais curto, depois a gente amplia mais, e quem sabe a gente é surpreendido com respostas até melhores do que a gente achava que ia ter, tá bom? É isso. Aí vem ali, olha, uma tabelinha para as áreas, tá? O objetivo de cada área. Então, língua portuguesa, matemática, habilidades sociais, prática de vida independente, história, geografia, artes. Aí vai depender da especificidade de cada caso, se é um aluno de anos finais, passa por aí, se é um aluno de anos iniciais, não tem tudo isso, mas eu posso botar, eu vejo, por exemplo, olha, ele não sabia nem lavar a mão, agora ele sabe lavar a mão, porque um processo de lavar a mão envolve a ida até o banheiro, o abrir a bica, o pegar o sabão, o fechar a bica, esfregar a mão, o fechar a bica e o secar a mão. Agora ele já faz isso. Isso foi ensinado na escola, então isso é conteúdo sim. É um conteúdo de prática de vida independente, porque ele vai levar esse aprendizado para a vida dele toda. E em casa talvez não tenha sido ensinado, porque na ânsia de resolver a situação, a família acaba muitas vezes fazendo por ele. Pega a mão dele, enfia embaixo da bica, ela mesma esfrega, ela mesma abre, ela mesma fecha, e entendendo que isso pudesse vir a ser um aprendizado natural. E não vai ser se a gente não ensinar. Então, isso entra como conteúdo, ok? E aí, a partir dali, muita coisa pode ser trabalhada. Passo a passo, escrita, leitura e tantas outras, tá? O tempo que eu vou levar para desenvolver aquilo, essas habilidades todas que vão estar aí, esses objetivos e conteúdos e estratégias, a avaliação, como vai ser feita, se eu vou fazer a avaliação com ele individual, se eu vou fazer a avaliação oral, se eu vou fazer o uso de imagens para que ele me responda apontando através das imagens, se ele não for aluno verbal, se eu vou lançar a mão do PCS, que é o Sistema de Comunicação Alternativa, que já foi falado também algumas vezes para a rede, enfim, como que vai ser, se essa avaliação vai ser processual no dia a dia, se vai ter um momento específico ou não, e o que mais vocês queiram colocar como observações. É importante deixar que tem aí a assinatura dos profissionais. Então, o PEI está pronto, registrou o PEI, todo mundo que participou da elaboração desse documento tem que assinar, tá? A diretor, o mediador, os profissionais que estavam envolvidos ali na construção, na troca de ideias e na elaboração. E, ao final de tudo, a assinatura da família. A família precisa ter conhecimento do que está sendo feito com o filho dela dentro da escola. Ainda que ela discorde, eu não estou dizendo que a família assina para dizer que a gente está fazendo o nosso papel certo ou errado, não. Cada um tem o seu papel dentro do processo educativo.
né? A família tem o direito de ter acesso ao plano de ensino, porque ela precisa saber da importância do filho dela estar sendo levado à escola todos os dias, e ela precisa saber do papel dela como elemento essencial para que esse processo flua. Não é entregar o filho no portão da escola e agora toma e me entrega ele sabendo isso, isso e isso, né? Ele precisa ter uma rotina em casa que promova tudo isso, ele precisa ter um espaço para ele fazer as tarefas de casa, ele precisa ter um uniforme muito bem limpinho, né? Criar aquilo que a gente chama de identidade de estudante, ter prazer pela escola, e isso é passado pela família. No momento em que a família percebe que nós somos sujeitos interessados no progresso do filho dela, a gente já andou uma boa caminhada, tá? Porque muitas vezes a gente repassa para a família aquilo que ele ainda não faz. Ah, ele não parou hoje, ele bateu em todo mundo, ele não fez isso, ele não fez aquilo. O que não está funcionando, a maioria das vezes ela sabe, né? Ela quer saber o que nós podemos juntos fazer para mudar esse quadro, tá? E é importante a gente ter clareza, né, de que considerar que a situação de inclusão, muitas vezes já estabelecida, ela pode sofrer mudanças com as variáveis. Então, assim, tudo pode interferir no processo inclusivo. Tudo que não está indo muito bem pode vir a ficar bem, tudo que às vezes estava ótimo, perfeito, maravilhoso, seguindo uma linha de trabalho excelente, de repente desanda. Por quê? Porque nem tudo está sob nosso controle, né? Uma criança que tinha um comportamento muito tranquilo, muito comum durante toda a infância, de repente começa a ser atingido, por exemplo, pelos hormônios da adolescência. E ele deixa de ser quem ele era e tudo muda. Então, não existe... Desconfiem, tá? Toda vez que alguém disser que domina o trabalho com a inclusão, seja do autista, seja quem for, porque quem diz isso é porque já tem respostas prontas para problemas que ainda nem foram apresentados. A gente só vai saber se está dando certo quando a gente estiver fazendo. E o caminho que eu digo a vocês, sem medo de errar, vai dar certo quanto mais a gente estiver trabalhando em equipe. Se a gente conseguir unir os nossos saberes e trazer as famílias para perto de nós, as chances aumentam bastante, tá bom? Era esse o recado da nossa tarde. Eu desejo a vocês um excelente ano letivo e contem comigo, porque eu conto com vocês. Uau, que aula, hein, pessoal? Maravilhosa, né? E a partir desse momento é só a gente colocar em prática, né, tudo que foi colocado aqui, né, as informações da Adriana, essa contribuição maravilhosa. E, né, a inclusão não é fácil, mas, né, só arregaçar as mangas e ir à frente que nós vamos conseguir, né? Gostaria de agradecer a todos pela participação, né? Agradecer principalmente a Adriana Menezes pela essa contribuição incrível que ela nos trouxe nessa tarde. Desejar a todos, em nome da Secretaria de Educação, né, uma boa tarde. E encerramos por aqui.